Parabéns, né, mais uma vez pela conquista. Por ser de forma invicta, o professor Lúcio, em algum momento da competição, passou na cabeça do professor, não, em que rodada, em que momento que ia ser invicto, ou isso foi construído jogo a jogo, passo a passo, como é que foi? Boa tarde, obrigado aí. Foi passo a passo. Lógico que a gente se prepara, você cria as estratégias para poder sempre estar vencendo, né? E isso aí foi crescendo, rodada após rodada, e quando chegou na reta final, é claro que algo a mais que a gente buscou, né? Então até foi tema da nossa fala após o primeiro jogo lá em Arapiraca, que a gente poderia entrar para a história do clube, além de ser campeões, também de forma invicta, né? Então por isso a importância da nossa preparação, mesmo obtendo uma vantagem de 2-0 no campo do adversário, a importância da gente vir dentro da nossa casa e fazer o resultado de vitória, que uma derrota de 1-0 nos traria o título, mas ia trazer com um sabor um pouco mais amargo. Então, graças a Deus, correu tudo bem, conseguimos mais uma vitória e conseguimos coroar esse trabalho aí com a conquista de forma inédita para premiar o espetáculo que o nosso torcedor fez lá no sábado. Professor, parabéns mais uma vez, né, pelo título. Conversando com alguns jogadores, né, eles até falam que um dos principais ingredientes foi a união. O reflexo disso, né, todo esse trabalho, o senhor concorda? A união fez parte disso? Com certeza. Em algumas palestras, em algumas conversas que tivemos, né, sempre coloquei isso, né, que o grande craque da nossa equipe é justamente a solidariedade, né? A gente colocou três situações, né, que a gente tinha que ter sempre coragem. Não adianta Deus nos dar a oportunidade, nos dar o dom, o talento, se a gente não colocar para fora, não ter coragem para poder executar. O que fez com que eles escolhessem se tornarem atletas profissionais de futebol foi o prazer pelo futebol quando era criança. E também nunca perder isso. E isso vem, porque às vezes vão entrando no automático, você vai conquistando algo e você vai deixando essa coragem um pouco para trás. Então essa coragem sempre tinha que existir. A solidariedade, para poder ter o prazer de sacrificar pelo companheiro, seja com bola ou sem bola, certo? E a fome de querer conquistar. Então esses três pilares aí que a gente mencionou desde quando aqui chegamos, e tocamos muito nesse aspecto, né, de unidade, né? Então, haja visto que vários jogos a gente venceu com o pessoal que vinha da suplência, vinha do banco. Então, mostra a força desse grupo. E se você for analisar, os atletas que ficaram na suplência nesse jogo, tinha condição, não somente nesse jogo, mas em outros jogos, ou eles já foram titulares, ou teria condições totais de serem titulares, o Copete. E uma outra coisa que a gente sempre falou, nos jogos capitais, isso é ao longo da temporada, nos jogos capitais, nos jogos mais importantes, os jogadores que atuassem menos ou atuaram menos, seriam importantíssimos para que a gente pudesse conquistar os nossos objetivos, né, ao longo dessa temporada. Então, prova disso, o Copete teve poucos minutos, mas foi um protagonista, foi o autor do gol que nos trouxe o título. Então, mostra que todo mundo tem que estar preparado para que quando tiver a oportunidade de entrar, possa entrar e fazer o melhor na sua condição para poder fazer o CRB cada vez mais forte. Agora, Lúcio, o que é que foi fundamental para aquilo que era comentado, aquilo que era dito em todo o estado, que a melhor equipe era o CRB, o campeão seria o CRB, já se comentava lá atrás, pela formação. E o que foi comentado, o que foi dito em observações, passou a ser realidade. Realmente se confirmou melhor equipe, melhor momento em campeão invicto do CRB. O que foi fundamental para o que foi comentado se transformar em realidade? Primeiro, o trabalho. A gente trabalhou muito aqui, até o Marcelo mencionou isso antes do aquecimento. Podia uma equipe ou outra ter trabalhado como a gente, né? Mas mais, com certeza não. Nós trabalhamos muito, só nós sabemos o quanto nós trabalhamos aqui no dia a dia. E o mais importante, não acreditar que somente o favoritismo seria suficiente de fato para a gente ser campeão. O que seria determinante, o que foi determinante, foi a gente trabalhar e vivenciar cada partida como se fosse de fato a última. Então, levar sempre para campo a nossa melhor versão para poder vencer. Porque o futebol nos prega surpresa diariamente. Então, em momento algum, a gente levou a campo soberba, a gente levou a campo, nós somos melhores, vamos vencer a qualquer momento. Não, sempre trabalhando, respeitando o oponente, procurando dar a nossa melhor versão, por isso, acreditando nisso, que ia nos trazer as vitórias. Então, acredito muito no trabalho e também nessa questão de não achar que o favoritismo seria suficiente para a gente poder vencer os jogos. Você tem no elenco hoje, né, além de
muita juventude, muitos jogadores experientes, jogadores que já estavam no próprio Série B, né, como o Diogo Silva, e também um jogador que a gente até entrevistou agora há pouco, que foi o Auremi, capitão do time, mas que poderia ser qualquer um desses. Ele falou até do período que foi, que jogou contigo no Guarani, né, que você era auxiliar. Isso também é muito da confiança que você tem vindo de lá de trás, do que ele tem mostrado no dia a dia? Sim, como você bem frisou, a gente tem vários líderes aqui, né? E qual que era a nossa ideia? Justamente passar, no início nós tivemos um rodízio ali de faixa, né, de capitão, a faixa é simbólico, mas a gente sempre quis ter mais líderes, né? Nós temos mais, nós temos então o Gum, que sempre foi o capitão, que já exerce uma liderança tendo faixa ou não, o Diogo, Anselmo, Longini, Juninho, Auremi, então Anderson Leite, vários atletas, Gilvan, com capacidade de ser capitão, tanto é que já foram conosco, né? Ou aqui ou em outro local. O Auremi eu já conheço, como ele mencionou, né? Na época eu era auxiliar do Guarani, desde lá despertando a qualidade, a capacidade, o caráter, a índole, assim como todos os que aqui estão. A gente sempre falou isso aí também, além da qualidade, a gente procurou reunir caráter, você vê o engajamento, o comprometimento desses atletas com o clube, com a causa do clube, isso é importantíssimo. Então a gente tem um grupo e disse a eles, antes da palestra, já tinha dito em outras oportunidades, que eu tinha um orgulho, tenho, né, um orgulho muito grande de fazer parte, de ser o treinador deles e de fazer parte dessa família. E pelo caráter, pela dignidade, atletas com histórico de vencedores nas suas equipes. Então, isso é um motivo de satisfação, de orgulho para nós, da comissão, e serve de combustível para a gente poder vir aqui também dar o melhor para eles. Como a gente exige o melhor deles, a gente tem que ofertar o melhor nosso também. É essa troca que a gente tem como combinado, sempre um dando o melhor para que a gente consiga fazer um CRB cada vez melhor. Então essa busca incessante nossa em todas as sessões de treinamentos nossos. E o Auremi foi credenciado aí como capitão, muito em função de reunir essas capacidades. E o bacana é que na hora da entrega do troféu estava eu e o Gum lá para poder erguer. Como poderia estar mais gente ali para poder estar representando, mas a gente está muito bem servido de líderes, né? Então, se eu não me engano, o Gum é o terceiro título dele. Bicampeonato. É o Então, um atleta aí já com histórico, o próprio o Diogo, é o terceiro do Gum. Então, a gente fica feliz, esses caras têm os caminhos e sempre estarão nos ajudando aí também para poder conquistar coisas maiores. Pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Professor, parabéns pelo primeiro título no comando do CRB. Porém, com esse calendário apertado, o seu time já tem mais uma decisão na quarta-feira. Você acredita que a questão física pode afetar o futebol da sua equipe contra o Atlético Paranaense? A questão física atrapalha não somente a nós, mas todas as equipes também, né? A gente sabe que o calendário ele é apertado, já fizemos vários jogos aí, estamos somente no mês 4, né? Então, e daqui para frente serão jogos também, entra a questão de logística, de deslocamento, de viagem. A gente sabe que a malha aérea não é um facilitador. Muitas equipes que não são das capitais, isso também acaba agravando mais. Então, por isso que a gente está aumentando o nosso número de atletas, justamente para manter a qualidade e ter uma quantidade maior para que a gente consiga, em determinados jogos, fazer essas variações, né, para não perder a qualidade. Mas a questão física, ela acaba afetando não somente o CRB, mas outras equipes também que têm esse calendário e que joga jogos em cima de jogos. A gente sabe que é muito difícil você estar mobilizando o atleta o tempo inteiro, a questão física, a questão mental, mas cabe a nós aí ter essa sabedoria, essa inteligência de saber escolher os melhores para cada jornada que teremos daqui para frente. A pergunta do Matheus Felipe, da Rádio Clube Recantos. Parabéns pelo título, professor Humberto. Em relação ao jogo de quarta, qual a estratégia para competir e fazer um grande jogo contra uma equipe que ainda não perdeu no ano e é de nível de Série A e Libertadores? Boa tarde, obrigado. Só pegar a entrevista, né, do Paulo, logo após o jogo da Libertadores deles. Foi uma equipe montada, né, eles são o atual vice da Libertadores. A equipe foi montada justamente para poder ser credenciada a disputar tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. É uma equipe que tem um poderio de investimento muito grande, uma estrutura magnífica, que dá muitas condições aos seus atletas, muitos atletas lá já trabalhando, a própria comissão há muito tempo também à frente. Então isso são ingredientes que facilitam e faz com que você se aproxime de grandes objetivos.
É claro que também nós vamos olhar aqui para nós, vamos criar a nossa melhor estratégia, teremos agora uma reunião com os departamentos e justamente com os atletas para a gente entender como cada um chegou, né, para que a gente possa criar a nossa estratégia em cima da questão física, técnica, tática, estratégia também em cima do jogo, para a gente ser forte de início, ser forte também nas nossas opções de trocas ali, para que dentro de casa a gente possa fazer o fator casa prevalecer e consigamos assim obter uma vantagem. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Humberto, parabéns pela conquista. Você já pretende utilizar os novos reforços nesse jogo contra o Atlético Paranaense? Boa tarde, obrigado. Sim, a gente pretende. Vamos ver as condições de cada um. Tem a questão de regularização, né? O único que a gente não pode contar é o Uri, por ter jogado já pelo Vila. Mas os demais a gente está analisando, cada um com um momento físico ali, né? Mas a ideia é aqueles que estiverem disponíveis em questão de regularização, creio eu que todos estarão, e na questão física para a gente poder levar aquilo que a gente entende que é de melhor para que a gente possa assim nos aproximarmos aí do nosso objetivo, que é vencermos. A pergunta do Felipe Alves, TV Alagoano. Professor Humberto, parabéns pela conquista à frente do Clube de Regatas Brasil. Gostaria que você falasse sobre dois garotos oriundos da base regatiana. O primeiro é o David Brown, que entrou muito bem, em uma posição diferente. Se essa mudança tática foi algo observado ou apenas a necessidade naquele jogo. E o segundo é sobre o Riquelme. Boa tarde, obrigado. O Brau, ele está treinando conosco, né? Desde quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei até o terceiro, quarto treinamento, ele fez bastante por dentro, né? Como 10, mas a gente enxergou essa capacidade nele, muito em função de entendermos que ele depende ainda de uma fraçãozinha de segundo ali para essa bola chegar nele, ele ter um domínio mais amplo, que a partir do momento que ele domina, aí o horizonte dele se amplia, né? Então ele consegue enxergar, é um atleta com potencial gigantesco, um atleta de biotipia boa, dedicado, cabeça muito boa, a gente vê com muito bons olhos um futuro aí brilhante para esse atleta. Então ele entendeu essa mudança de cenário, então a gente tem trabalhado com ele bastante nessas funções e ele tem nos dado respaldo, nos dado resposta, tem se entregado, tem se dedicado, tem aumentado a rotação dele, que era algo que a gente identificou também antes daqui chegar, quando eu analisei os jogos dele, assim como os outros atletas, para entender quais as carências de cada um, para a gente poder trabalhar no dia a dia. Ele tinha uma rotação um pouquinho mais lenta, então hoje o futebol precisa de um dinamismo muito maior. Então ele tem entendido, tem conseguido esse laço, por isso que entrou na partida e a gente colocou num jogo, o jogo estava difícil ali e com total segurança e confiança por tudo aquilo que ele vem desempenhando nas sessões de treinamentos. A única coisa que a gente pediu a ele, que ele fizesse aquilo que ele vinha desenvolvendo nos treinos. Então entrou muito bem, criou situações para fazer gol, criou situação para deixar o companheiro na cara do gol e a tendência é que ele venha a crescer cada vez mais, melhorar cada vez mais por tudo aquilo que ele vem apresentando no nosso dia a dia. Quanto ao Riquelme, a mesma coisa, é um atleta que vem treinando, outra característica, um atleta com velocidade, de bom enfrentamento. E Riquelme tem uma particularidade, o Riquelme ele tem estrela, né? Vamos dizer bem assim, é um atleta que faz gol, ele cheira gol, então a gente tem que potencializar cada vez mais esse menino, sabendo que tem alguns processos porque ele tem que passar, não adianta a gente acelerar e daqui a pouco perdê-lo nesse meio desse processo. Então a gente tem trabalhado bastante com ele, sessões individuais, trabalhado aqui no dia a dia com informações, para que ele possa se tornar um atleta cada vez melhor e de fato seja um grande ativo, assim como os jovens da base, um grande ativo para o clube, que ele venha nos dar resultado desportivo, que é aquilo que compete a nós, e também lá na frente resultados financeiros, que todos os clubes necessitam também. Então a gente tem trabalhado muito, com muita cautela com esses jovens. O Michel está treinando conosco também, acabou de sair do 17 e vir para o 20, é um volante com muita capacidade, tem treinado muito bem. Não foi para o jogo em função também de não estar inscrito, mas senão seria mais um oriundo da base. E todos os trabalhos que eu tive até chegar ao CRB também nos credenciou por revelar jogadores, por trazer jogadores da base, esses jogadores terem resultado desportivo, nos ajudar desportivamente e, consequentemente, depois foram vendidos aí, ajudando o clube nessa questão financeira também. É assim que a gente pensa e acreditamos que será dessa forma aqui também no CRB. Pergunta do Tainan Mello, do Esportes News Mundo. Humberto, boa tarde. O fato da estreia na Série B ser adiada ajuda todo o grupo a ter mais empenho durante o jogo contra o Atlético Paranaense por ter mais tempo de recuperação física?
Sim, ajuda a entrosar esse grupo que acaba de chegar. Então, muitos atletas ali necessitando de receber conteúdo para poder entrosar o quanto antes com os demais companheiros. Então, sempre que você tem uma janela aberta aí para você poder treinar, e a janela aberta, como a gente mencionou, né? Sempre você recupera alguns atletas que necessitam, que a gente tem muitos atletas já fadigados, jogando no sacrifício, com alguma microlesão ali. E também você consegue dar carga e ter aquisições em todos os aspectos. Então, toda semana aberta ela é muito bem-vinda e a gente procura aproveitá-la da melhor maneira possível. Na minha parte, para fechar, Lúcio, você tem aí 2 jogos agora pela Copa do Brasil, o primeiro jogo já na quarta, você tem o jogo lá no Paraná. E tem a situação aí, você já tem agora, em cima dessa pergunta, né, a Série B. Como é que está com os teus departamentos trabalhando? Porque você quer estrear em torcedor uma Série B com vitória. Aí você já tem uma baixa aí, parece que no Renato, até para 4. Você se prepara aí para a Série B? Como é que você está na tua cabeça, com o pessoal, para deixar uma equipe forte para começar bem essa Série B? Perfeito, é por isso que a gente tem que trabalhar com todo mundo. Inclusive, assim que eu sair daqui, eu irei lá para justamente perguntar, né? Vou no departamento médico ali, na fisioterapia, para saber de fato a condição de cada um. Eu já tenho um relatório, eu tenho os relatórios, mas é bom, eu gosto desse contato, não somente com os responsáveis por cada departamento, mas com os atletas também, né? A gente sabe como foi triste, né? Só quem sentiu de fato mesmo, mas a gente menciona, foi o Renato, um atleta que é daqui, torcedor do CRB. E no jogo, o jogo mais importante, ele está fora, né? Com seus familiares na arquibancada. Isso aí foi muito dolorido para ele. Então a gente tem que também trabalhar nesse aspecto social com o atleta. Mas o departamento médico está trabalhando muito, a parte de fisioterapia também, para que a gente possa contar com ele o mais rápido possível. Então a gente tem que dar conteúdo para todos, saber igualar a carga de cada um e, é claro, olhando para esses atletas, né? Tem um Simon que daqui a pouco já está trabalhando, está voltando conosco também, mas agora é ver como que cada um está em cada estágio para que a gente possa, de fato, projetar a nossa estratégia para esse jogo contra o Atlético, que será muito difícil para nós.